Marcos, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 1. A versão que eu uso é a NVI. E nós vamos até o versículo de número 34. A palavra do Senhor diz assim: Novamente Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na beira da praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: Ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita a 30, 60 e até 100 por um. E acrescentou: Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. Ele lhes disse: A vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam. De outro modo, poderiam converter-se e ser perdoados. Então Jesus lhe perguntou: Vocês não entendem esta parábola? Como então compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nela semeada. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra, ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. E ele lhes disse: Quem traz uma candeia para ser colocada debaixo de uma vasilha ou de uma cama? Acaso não a coloca no lugar apropriado? Porque não há nada em oculto, senão para ser revelado, e nada escondido, senão para ser trazido à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Considerem atentamente o que vocês estão ouvindo, continuou ele. Com a medida com que vos medirem, vocês serão medidos. Ainda mais lhes acrescentarão. A quem tiver, mais lhe será dado. De quem não tiver, até o que tem lhe será tirado. Ele prosseguiu dizendo: O reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o grão. Primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Novamente ele disse: Com que compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? É como o grão de mostarda, que é a menor semente que se planta na terra. No entanto, uma vez plantado, cresce e se torna uma das maiores plantas, com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes anunciava a palavra, tanto quanto podiam receber. Não lhes dizia nada sem usar alguma parábola. Quando, porém, estava a sós com os seus discípulos, explicava-lhes tudo. Vamos orar?
Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos diante da Tua Palavra e pedimos iluminação, Senhor. Abre os nossos olhos e os nossos ouvidos para ouvirmos a Tua voz e enxergarmos as maravilhas da Tua lei. Não permita, Senhor, que a nossa atenção se disperse, mas que os nossos olhos e o nosso coração estejam sintonizados em Ti, Jesus. Pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Meus irmãos, o tema do meu sermão nessa noite é uma vida que frutifica. Eu não sei se você já teve a experiência de plantar uma árvore. Você já plantou uma árvore na sua vida? Dizem que são 3 coisas que você deve fazer na sua vida: um filho, plantar uma árvore e escrever um livro. Eu já fiz 2. Falta a 3ª. Se você plantar uma árvore, você vai ver frutos nela. Lá em Araquari, na nossa casa, mais por vontade da Sheila do que minha, é claro, sempre. Nós temos plantado muitas coisas. Nós temos um pé de limão, que por incrível que pareça, está bem carregado. Nós temos pé de amora, nós temos pé de chuchu, nós temos pé de uva, nós temos batata doce, nós temos pé de aipim, nós temos pé de pitanga. Que mais? Pé de macarrão. Não, pé de macarrão aí não, né, irmão? Aí não. Então assim, nós temos diversas coisas. E é incrível, meus irmãos, você colher frutos de algo que você plantou de alguma forma. É incrível. Quando nós olhamos para a Escritura Sagrada, nós percebemos que a palavra de Deus usa essa metáfora também em diversas vezes. E quando nós olhamos para o nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, é uma das coisas que ele mais usa como exemplo, é a questão de árvores e frutos, plantação, lavoura, ramos, trigos, vinha, figueira. Nós temos diversas vezes Jesus utilizando essa linguagem de plantação. Então, nessa noite, eu quero compartilhar com vocês a respeito de uma vida que frutifica. A verdade é que todos nós queremos frutificar, todos nós queremos dar frutos. Mas será que nós estamos dando frutos? Que frutos que nós estamos dando? Nesse capítulo, nós temos aqui as parábolas do reino. Jesus tem uma série de parábolas de Jesus que ele vai falar a respeito do reino de Deus. Então, nessas parábolas que nós lemos agora, e nós caminharemos por elas, por exemplo, a parábola do semeador, a parábola da candeia, a parábola da semente, a parábola do grão de mostarda, são parábolas que Jesus utilizou para falar a respeito do reino de Deus. E esse foi o tema da sua mensagem. Ele vem, a sua vinda inaugura o reino de Deus, e agora ele quer falar a respeito do reino de Deus, a respeito do evangelho. Mas o que é uma parábola? Uma parábola nada mais é do que um enigma. Um enigma. Mas Jesus, quando contava as suas parábolas, o foco não estava na parábola em si. Então, quando Jesus vai falar, por exemplo, de semeadura, ele não está querendo falar de semeadura ou de frutificação. Ele quer falar da vida cristã no reino de Deus. Nós já caminhamos até semana retrasada, no capítulo de número 3, onde nós vimos que existem 2 grupos de pessoas. Aqueles que estão fora e aqueles que estão dentro. Nós vimos que quem está fora, no texto, nós vimos os mestres da lei, os fariseus, e a família de Jesus. Nós vimos que os mestres da lei acusavam Jesus de estar endemoniado e fazendo sua obra por causa da força de Beelzebul, ou seja, que Jesus estava mancomunado com o capeta. E nós vimos também que a família de Jesus achava que ele estava doido da cabeça. Esses 2 grupos de pessoa, a família de Jesus e os mestres da lei, eles estavam fora do círculo de discípulos de Jesus. Na casa em que Jesus estava, estavam quem? A sua verdadeira família.
A verdadeira família de Jesus é formada de pessoas que fazem a vontade de Deus. As pessoas que se arrependem dos seus pecados, confessam Jesus como seu Senhor e Salvador e agora estão aos seus pés, em redor dele, em redor da sua palavra. Essa é a verdadeira família de Jesus. E agora, Jesus vai falar a respeito de uma vida que frutifica. Em primeiro lugar, uma vida que frutifica, ela acontece mediante duas coisas muito importantes. Existem dois elementos envolvidos na frutificação do cristão. O primeiro elemento é a responsabilidade humana. Então, em primeiro lugar, esse texto deixa muito claro que para uma vida frutificar, nós temos que ouvir e guardar a palavra de Deus no coração. Ou seja, Jesus nos coloca essa responsabilidade. Ele nos dá essa responsabilidade. É o que nós lemos do verso 1 até o verso de número 25. Então, se tem alguma coisa que você não esqueça de hoje, desse sermão, é isso. Você é responsável. Existe uma responsabilidade que Jesus coloca sobre você para que você tenha uma vida que dê frutos. Jesus está colocando. Tanto é que uma das palavras que mais se repetem ao longo desses versículos é uma palavra, é o verbo ouvir. São 13 vezes que o verbo ouvir aparece. A ênfase em ouvir. Ou seja, Jesus está colocando uma responsabilidade sobre mim e sobre você. Se nós queremos uma vida que dê frutos, se nós queremos dar frutos para a glória de Deus, nós temos que entender que nós somos responsáveis. E para nós darmos frutos, a nossa responsabilidade envolve ouvir e guardar a palavra de Deus no coração. O texto começa com uma descrição de onde Jesus estava. Jesus volta para Cafarnaum, ele volta para o seu centro de operações missionárias, a sua base missionária. Ele está à beira do mar da Galileia e uma grande multidão se reúne ao redor de Jesus. Então a beira da praia se torna a sinagoga de Jesus, se torna o auditório de Jesus. Só que Jesus não pode ficar no meio, espremido por aquelas pessoas, porque se ele ficar ali, ninguém vai dar paz e sossego para ele. Ele não vai conseguir fazer aquilo que ele veio fazer, que é pregar o evangelho do reino de Deus. Então Jesus usa um barco, provavelmente o barco de um dos seus discípulos que eram pescadores, Pedro ou João, e ele faz daquele barco um púlpito. E aí ele se afasta um pouco da margem da praia para poder ensinar. Então ele começa contando a parábola do semeador. É interessante, meus irmãos, que esse texto é um dos textos que nós mais conhecemos. É um texto que nós já ouvimos diversas e diversas vezes. Mas ele continua atual e importante até nós. Até os dias de hoje. Então, na parábola do semeador, o primeiro lugar, o primeiro solo, na verdade, esse título, parábola do semeador, ele não deveria ser esse o título. Porque o foco da parábola não está no semeador. Jesus não fala quase nada sobre o semeador. O foco seria o solo, o terreno, o lugar onde a semente vai cair. Então, o nome da parábola deveria ser parábola dos terrenos, ou parábola dos solos, ou parábola das terras. E o primeiro lugar que recebe a semente é a beira do caminho. É interessante que em Marcos capítulo 2, verso 23, nós vimos, por exemplo, que num dia de sábado, Jesus percorrendo uma lavoura de trigo, ele com os seus discípulos, andando no meio de uma lavoura, os seus discípulos catam alguns ramos de trigo, debulham e comem. Porque naquele tempo, as estradas, elas não faziam como hoje, elas não faziam a volta na lavoura, não, elas andavam no meio das lavouras.
Então, no meio das lavouras existia um caminho onde os animais passavam e onde as pessoas transitavam. As pessoas transitavam naquele caminho. Então, e o primeiro lugar que Jesus coloca a semente que cai é na beira do caminho. É interessante que essa semente que caiu à beira do caminho é a semente que não muito tempo, ela não dá tempo de germinar, de nascer. Os passarinhos vão e comem. Naquele tempo, no tempo antigo, no tempo de Jesus, se associava muito os pássaros com as forças malignas. E é por isso que nós vamos ver mais adiante Jesus falando sobre isso. E é interessante, porque lá em Araquari, por exemplo, a nossa pitangueira, não foi eu e a Sheila que plantamos. Foi um passarinho. Um passarinho que levou uma semente de pitanga. Porque eu nunca tinha... Fazia muitos anos que eu não comia pitanga, a Sheila não gosta de pitanga, então não foi a gente que plantou. Mas um belo dia... Fundo de oração. Mas um belo dia, aquela pitangueira começa a brotar, germinar, porque um passarinho levou ela lá naquele terreno. Então os passarinhos, eles gostam de semente. Então, à beira do caminho, o passarinho veio e, comeu a semente. Matou sua fome. O segundo lugar em que a semente caiu foi um solo pedregoso. Um solo que ele tinha uma camada muito fina de terra e por baixo haviam muitas pedras. Então, essa semente, ela até consegue nascer, mas ela não consegue continuar, ela não consegue criar raízes, porque as pedras não deixam. Então, quando vem o sol forte, ele queima. Quando dá aquela chuvarada que forma aquela poça, ela morre, porque o solo está pedregoso. A terceira semente, ela vai cair entre os espinhos. É bem provável que é um tipo de erva daninha. Uma erva daninha que acabava sufocando. Se você já lidou com mato, com roça, você sabe que tem que ficar capinando. Você tem que limpar o terreno, porque se você não limpar, dependendo da semente que você plantar ali, ela não vai conseguir nutrientes suficientes para sobreviver. Exatamente. Por fim, a quarta semente, ela cai em boa terra. E naquela boa terra, a semente, ela cresce, desenvolve, dá fruto, inclusive um fruto proporcional de acordo com o local ali. Em alguns lugares ele dá 30, em outros a 60, em outros a 100 por um. Então, num solo bom, as sementes nascem e dão frutos. Meus irmãos, essa foi a parábola. E aí nós percebemos uma espécie de caiu, vieram e comeram, caiu, brotou e queimou, caiu, cresceram, sufocaram, caiu, produziram e renderam. Todas as sementes, elas são jogadas, todas as sementes caem, são plantadas, nem todas nascem. Algumas que nascem acabam morrendo logo em seguida, mas apenas aquela que caiu em solo bom produziu, rendeu, multiplicou. Então, o foco de Jesus aqui não é falar sobre lavoura, não é falar sobre plantação, é falar sobre coração. Logo que Jesus termina de contar essa parábola, ele se retira, provavelmente, ou vai mar adentro, ou a multidão acaba se dispersando, e os discípulos começam a lhe perguntar, a respeito da parábola. Eles não entenderam a parábola. Então nós vemos, diz assim o texto, verso de número 11. Ele lhes disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora tudo é dito por parábolas, a fim de que ainda que vejam não percebam, ainda que ouçam não entendam, de outro modo poderiam converter-se e ser perdoados. Então nós temos aqui um mistério. A parábola de Jesus envolve mistério. E é um mistério proposital. Jesus deixa essa parábola de forma misteriosa, de forma proposital.
E aqui nós temos também o propósito dessa parábola. Então, o propósito é que todos entendessem claramente aquilo que Jesus estava falando. O foco de Jesus não estava nos de fora, estava nos de dentro. Vamos lembrar da verdadeira família de Jesus? São aqueles que estão dentro da casa, aqueles que estão em comunhão. E esse é o foco. E é para esses que Jesus vai explicar a parábola. É interessante que Jesus está aqui citando inclusive um texto do profeta Isaías. E o que isso significa? Que o conhecimento não é apenas cognitivo. O conhecimento da revelação de Deus, o conhecimento da parábola, não deveria ser apenas da cabeça, da mente, mas deveria ser por revelação. O mistério precisa ser revelado, e é o que nós vamos ver. Em seguida, a partir do verso de número 13, o nosso Senhor começa então a explicar a parábola do semeador. E ele deixa bem claro no verso 13 que entender essa parábola é fundamental para entender sua mensagem, para entender as demais parábolas do reino também. E aí ele vai explicar. A semente, o solo à beira do caminho, que tipo de solo é esse? É um coração. Os solos são o coração dos ouvintes, daqueles que estão ouvindo sua parábola, sua mensagem. À beira do caminho é o coração endurecido, é um coração duro. Esse é o coração à beira do caminho. Ele vai dizer assim: o semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que ouvem, Satanás vem e retira a palavra nela semeada. Aqui, meus irmãos, Jesus é o semeador. Mas ao mesmo tempo que Jesus é o semeador, os leitores de Marcos vão entender que todo discípulo de Jesus é um semeador. Então todo aquele que prega o evangelho é um semeador. E esse semeador lança a parábola. Em algumas pessoas, essas pessoas estão com o coração duro, o coração endurecido. E aí o que acontece? A semente, a palavra de Deus, ela não consegue brotar, ela não consegue nascer no coração daquela pessoa, e ela acaba sendo roubada por Satanás. Satanás vem e rouba a semente. Como eu falei antes, há um paralelo entre as aves e Satanás. Naquele tempo eles tinham essa ideia. Este é o modus operandi do diabo. Nos corações que estão endurecidos, Satanás vem e rouba a semente do evangelho. Nos corações que estão endurecidos, o Satanás vem e come a semente do evangelho. Esse é o coração à beira do caminho. Meus irmãos, existem pelo menos 4 elementos que contribuem para o endurecimento do nosso coração também. Mesmo nós, discípulos de Jesus, podemos, às vezes, ter o nosso coração endurecido. Será que o nosso coração é o coração à beira do caminho? Será que o nosso coração é um coração duro? Será que quando nós olhamos para a nossa vida, nós temos dificuldades em ver os frutos da palavra de Deus em nós? O primeiro elemento que contribui, meus irmãos, para o endurecimento do coração é o pecado. O pecado, ele é tão desgraçado, ele é um veneno mortal para o crente. Ele é mortal. Porque uma vez que você permanece no pecado, aquilo vai criando uma resistência à palavra de Deus. Aquilo vai endurecendo o seu coração, o meu coração, até que chega um momento em que nós não sentimos mais a diferença entre estar pecando e não pecar. Até que chega um momento em que a pessoa não sente mais tristeza por causa do seu pecado. E é muito difícil confrontar uma pessoa dura de coração que está em pecado, porque ela não consegue entender mais como pecado. Nós precisamos analisar como que a gente reage quando é confrontado com nossos pecados. Será que nós achamos que estamos com a razão? Somos os donos da verdade? Em Hebreus capítulo 3, verso 13, nós temos o antídoto, o remédio
para o coração endurecido e para que o nosso coração também não seja endurecido, porque eu imagino que você não deseje ter um coração endurecido. Diz assim a palavra do Senhor: pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Então, meus irmãos, o discipulado, caminhar junto com outras pessoas, com outros discípulos de Jesus, é o antídoto contra o coração endurecido. É um antídoto que evita que o nosso coração venha a ser endurecido, porque quando nós caminhamos com outro discípulo de Jesus, nós abrimos nossa vida para esta pessoa e nós permitimos que essa pessoa, inclusive, nos confronte em relação aos nossos pecados. Então, é o que a palavra do Senhor está dizendo aqui: encorajem-se uns aos outros todos os dias, para que vocês não sejam endurecidos pelo engano do pecado. Então, se você quer uma dica prática para evitar o seu coração endurecido, procure caminhar com outro discípulo de Jesus. Procure sentar regularmente com um discípulo de Jesus para ler a Bíblia, para conversar sobre a Escritura, para orar um pelo outro. E aqui, meus irmãos, é importante definir o que é discipulado. O discipulado, ele acontece em duas direções. O discipulado em primeiro lugar, é quando nós começamos a seguir Jesus. Então, discipulado é o ato de seguir Jesus. E discipulado também é quando nós ajudamos outra pessoa a seguir Jesus. Então, ajudar uma outra pessoa a seguir Jesus é discipulado também. E nós somos chamados para isso. O segundo elemento que ajuda o nosso coração a ficar duro é quando nós estamos indiferentes à palavra de Deus. É quando a palavra de Deus já não fere mais o nosso coração, não machuca mais o nosso coração, não machuca a nossa consciência. Nós lemos a Bíblia quando dá vontade, mas as implicações do Evangelho pouca diferença fazem no nosso dia a dia. Nós vamos nos tornando indiferentes. E essa indiferença se manifesta na nossa agenda, meus irmãos. Os duros de coração, eles se tornam indiferentes à agenda de Deus também. Eles perdem o prazer de estar com outros irmãos em Cristo. Eles perdem o prazer de sentar e cultuar ao Senhor. Eles perdem o prazer de estar lendo e cantando a palavra. A pessoa que se torna indiferente, que se torna dura de coração, ela acaba preferindo a companhia das telas, do Instagram, do WhatsApp, do YouTube. Porque as telas não vão julgar como ela está vivendo, as telas não irão confrontar seus pecados, nossos pecados. O antídoto para isso, ler a Bíblia todos os dias, meus irmãos. Ler a Bíblia todos os dias, meditar na Escritura Sagrada. Os duros de coração não se importam com isso. Eles podem até ser obrigados pela circunstância, mas acabam sendo indiferentes à palavra. Então, se você quer que o seu coração não seja endurecido, leia todos os dias a Escritura Sagrada. Não despreze a Escritura. Em terceiro lugar, o terceiro elemento que contribui para o coração endurecido é a resistência em obedecer à palavra de Deus, meus irmãos. Toda vez que nós resistimos em obedecer aquilo que a Escritura está nos falando para fazer, nosso coração vai endurecendo. Toda vez que nós entendemos que precisamos perdoar, mas nós não perdoamos, nosso coração vai ficando mais duro para o pecado. Toda vez em que nós entendemos, a palavra de Deus revela que nós devemos ser generosos, e nós resistimos em ser generosos, o nosso coração vai endurecendo também para a palavra de Deus. Uma pessoa resistente, dura de coração, não quer obedecer a Escritura, meus irmãos. Ela não quer obedecer às implicações da Escritura. Pelo contrário, ela quer usar a Escritura para fazer sua vontade. Ela quer encontrar na Escritura uma brecha para poder colocar a sua vontade acima da vontade de Deus. Será que o meu e o seu coração está desse jeito?
Nós precisamos avaliar. Nós sabemos que, como discípulos de Jesus, nós recebemos uma comissão, uma ordem de fazermos discípulos de Jesus. Aqueles de nós que resistem a essa comissão, que resistem a essa ordem, que deixam de lado, acabam tendo seu coração endurecido, acabam fazendo seu ouvido de mercador. Então Deus fala com você, fala comigo, mas eu prefiro deixar de lado. O antídoto para um coração endurecido, meus irmãos, é arrependimento. Arrependimento, ouvir a palavra de Deus com o coração aberto, é necessário para nos prevenirmos de um coração resistente, endurecido. A independência em relação a Deus é o quarto item, o quarto elemento que contribui também para o nosso coração ser endurecido. Se você observar na nossa liturgia de culto, tem uma frase que ela aparece todo domingo. Vamos ler juntos na capa. O que diz aí? A liturgia não é solitária, mas comunitária. Meus irmãos, nós não fomos criados para uma vida longe de comunidade. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e Deus é comunitário. O Pai, o Filho e o Espírito Santo vivem eternamente em uma comunidade harmoniosa e perfeita. E nós fomos criados para vivermos em comunidade também. Levar uma vida independente dessa comunidade é contribuir para o endurecimento do nosso coração. Porque é numa vida comunitária da igreja em que nós podemos ouvir a palavra do Senhor, que nós podemos ser ministrados, seja por um louvor, seja pela leitura da Escritura. É no discipulado que nós podemos ser confrontados e encorajados. Levar uma vida individual longe de uma vida comunitária é o mesmo que dizer assim: eu não preciso de você. Eu não preciso disso. E é por isso, meus irmãos, que não existe essa ideia de igreja online. Isso aí é uma mentira do diabo. Não é possível viver discipulado de forma online. Não é possível viver a vida comunitária de forma online. É necessário estarmos reunidos em corpo de Cristo. A igreja perfeita de Jesus Cristo, ela é sem mancha e nem ruga, como nós lemos em Efésios capítulo 5. Ela é perfeita, sem mancha nem ruga. Mas essa igreja universal, invisível, ela se manifesta em igrejas imperfeitas, manchadas por pessoas fracas e quebradas em comunidades locais. O corpo de Cristo se torna visível através desse ajuntamento. Então, quando nós nos reunimos, nós nos edificamos uns aos outros e tornamos visíveis o corpo de Cristo. Nós somos uma expressão do corpo de Cristo em Camboriú. Outras igrejas que se reúnem fiéis ao Evangelho em Camboriú também são expressões do corpo visível de Cristo, meus irmãos. Em segundo lugar, Jesus vai dizer quem é o solo pedregoso. Que coração é esse? É o coração superficial. Ele vai dizer assim no verso 16 e 17. Outras, como a semente lançada em solo pedregoso, ouvem a palavra e logo recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Então, meus irmãos, o solo pedregoso, o coração superficial, é aquele coração, aquela pessoa que ela recebe a palavra de Deus, ela fica alegre, ela está empolgada, motivada, e ela começa a fazer de tudo um pouco na igreja, mas ela não tem raiz em si mesma. Quando nós olhamos para o Evangelho de Marcos, nós percebemos que boa parte das pessoas que seguiam Jesus, daquela multidão que se reunia, tinha um coração superficial.
Quando nós vamos para Marcos capítulo 11, nós vemos uma multidão recebendo Jesus na entrada de Jerusalém, dizendo: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Mas se nós avançamos ao capítulo 15, nós veremos o quê? Uma multidão gritando: crucifica-o, crucifica-o. A mesma multidão, meus irmãos. Então, uma pessoa de coração superficial, ela não tem raiz, ela não consegue dar fruto, porque ela não tem raiz. Quando nós olhamos para o Pedro, o discípulo de Jesus, por que ele negou Jesus 3 vezes? Porque ele não tinha raiz, o seu coração estava superficial. Mas, quando vem a perseguição, quando vem a tribulação, semelhante àquela que Jesus sofreu, essas pessoas acabam abandonando da fé, apostatando da fé, se escandalizando e saindo. Quantas pessoas, talvez você mesmo conhece, que já estiveram com Jesus, já estiveram na igreja, e parecia que era um grande discípulo de Jesus, um discípulo promissor de Jesus, mas na primeira dificuldade, na primeira perseguição, caíram fora. Como lidar com essas pessoas? Como lidar com gente de coração superficial, meus irmãos? Será que o nosso coração tem sido superficial? Será que a palavra que nós ouvimos, que nós cantamos, ela não está criando raízes em nosso coração? Vamos saber. Bom, em nossa jornada na plantação desta igreja, nós veremos que muitas pessoas vão chegar nessa condição. E elas logo vão querer estar ativas no ministério, vão querer cantar, pregar, discipular, evangelizar. E é verdade, meus irmãos, nós temos diversas necessidades, né? Nós temos necessidades com músicos, com discipuladores, com diáconos, com evangelistas, enfim, a lista é sem fim. Mas se você tem mais de 5 anos de igreja, com certeza você sabe que essas pessoas que se envolvem com muita rapidez, com muita facilidade, quando começam as lutas e os desafios, elas desanimam. Quando acontece algum tipo de briga no meio da igreja, um mal entendido no meio da igreja, são pessoas que falam: então já que é dessa forma eu não quero mais, não vou servir mais. Como lidar com essa pessoa? Nós precisamos ter paciência, meus irmãos. A primeira coisa que nós precisamos é paciência. Para lidar com uma pessoa de coração superficial, nós precisamos ter paciência. Nós não podemos impor as mãos de forma precipitada. Nós temos que ter paciência. Nós não precisamos levantar líderes a toque de caixa. Nós precisamos ter cuidado com aqueles que querem fazer muitas coisas para Deus, antes de estar com Deus. Lembre, o convite de Jesus para os seus discípulos, o chamado de Jesus, em primeiro lugar, é para estar com Jesus. Nós somos chamados, em primeiro lugar, para estar com Jesus. Depois, sim, nós seremos enviados para curar enfermos, expulsar demônios e pregar o Evangelho. Infelizmente, meus irmãos, muitos pastores, muitas igrejas, com medo de perder gente, acaba colocando pessoas em cargos no tempo errado. Nós precisamos discipular novos convertidos, nós precisamos discipular novos membros em nossa comunidade. Esse processo não precisa ser rápido. Por quê? É necessário criar raízes, é necessário avaliar e deixar com que o coração dessa pessoa seja preparado. Nós precisamos trabalhar o coração dessa pessoa com a palavra de Deus, a fim de que a palavra crie raízes no coração dessa pessoa e ela não seja levada por qualquer vento de doutrina. Quando nós olhamos para o Brasil, nós estamos caminhando para um Brasil evangélico. Em 2030 é bem provável que a maioria dos brasileiros sejam evangélicos, segundo o IBGE. Nessa rua, se você bater de porta em porta, a maioria dos moradores vão se dizer evangélicos.
Então, em certa medida, nós podemos dizer que o evangelho no Brasil, o Brasil já está evangelizado. Todo mundo é evangélico, todo mundo vai na igreja. Só que, apesar de ser extenso, apesar do evangelicalismo ter crescido no Brasil, esse evangelicalismo tem a profundidade de um dedo. A profundidade de um dedo. E é por isso que nós vemos diversos cristãos sendo enganados pelos profetas do Pix. Essas pessoas, quando vem a perseguição, a dificuldade, são pessoas que vão apostatar da fé, porque elas não tiveram raízes. E provavelmente, se elas apostatarem, é porque elas nunca nasceram de novo. E talvez você tenha tempo de igreja, mas talvez você nunca experimentou perseguição por causa do Evangelho. Se você está caminhando com Jesus e você nunca foi perseguido, cuidado, meu irmão. Se você caminha com Jesus e você nunca foi perseguido na sua família, ou no seu trabalho, ou na sua roda de amigos por causa do Evangelho, muito cuidado. De duas uma. Ou você é um cristão verdadeiro, um crente regenerado, mas ainda não criou raízes suficientes para aguentar a perseguição, ou bem provável que você não seja um cristão verdadeiro. Então é necessário que nós venhamos a avaliar o nosso coração. Quando nós olhamos para o Salmo de número 1, nós vemos que o justo, ele é plantado à beira do rio e as suas raízes são profundas. E o crente regenerado, meus irmãos, ele é plantado com raízes profundas. É necessário tempo para que essas raízes cresçam, porque quando vem a perseguição, é como a casa que foi construída sobre a rocha. Vem o vento, a tempestade, ela não tomba. Nós precisamos tirar as pedras para que a palavra de Deus crie raízes em nosso coração. O terceiro solo, entre os espinhos, é o coração que é sufocado pelas coisas desse mundo. Um coração que é sufocado pelas riquezas desse mundo, pelas preocupações dessa vida. É um coração que é sufocado, a semente do Evangelho cai, ela até nasce, mas ela não consegue se desenvolver, ela não consegue dar fruto. Ela acaba sendo afogada, sufocada. Meus irmãos, as tentações que sufocam nossa mente, nosso coração, elas só podem ser dissipadas por uma confiança plena em Deus. Uma confiança que nos leva à oração, como nós vemos em Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. Por fim, nós temos a terra boa, o coração fértil, que frutifica continuamente. Antes de entrar no coração fértil, é muito importante nós entendermos também que esses solos não são estáticos. Um solo que é pedregoso, ele pode se tornar um solo bom. Um solo que tem ervas daninhas, ele pode se tornar um solo bom. Da mesma forma, nosso coração, ele não é estático, então sempre vai ser um coração pedregoso, sempre vai ser um coração duro, sempre vai ser um coração cheio de ervas daninhas que sufocam. Não. Nós temos a responsabilidade de cultivar um coração fértil, um coração que frutifica. Verso 20, diz assim Jesus: outras pessoas são como a semente lançada em boa terra, ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Meus irmãos, o coração preparado é o coração que dá fruto. É o coração que dá o fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, 22 e 23. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esse é o fruto que um coração fértil produz.
Esse é o fruto que um coração fértil produz. Outro fruto que um coração fértil produz são discípulos de Jesus. Mateus 28, 19 e 20, Jesus diz: portanto, vão e façam discípulos. Então, os verdadeiros discípulos de Jesus cultivam um coração fértil, aberto para a semente do Evangelho. E no tempo certo, essa semente dá fruto. O Evangelho cria raízes e frutifica. Um fruto do Espírito e discípulos. Mas é nossa responsabilidade, meus irmãos, cultivar um coração para dar frutos. Mas como cultivar um coração fértil, pastor? A palavra de Jesus aqui é muito clara. É uma responsabilidade nossa de ouvir. Nós somos chamados a ouvir. E é importante entender que na Escritura Sagrada, a palavra ouvir, ela está associada com a palavra fazer, obedecer, responder. Tanto é que nos Salmos fala que Deus ouviu, a ideia é que Deus ouviu e respondeu. Então, a ordem de Jesus para que nós venhamos a ouvir é ouvir com um ouvido atento, é preparar o solo do nosso coração para a palavra. E como que nós podemos fazer isso? Bom, no culto. No culto nós ouvimos a exposição da palavra de Deus. Quando o pregador ele é fiel à palavra de Deus, nós estamos ouvindo a palavra de Deus. Deus está falando com a gente. Por isso, meus irmãos, é importante estarmos descansados desse dia. É importante dormir até mais tarde, cochilar de tarde, depois do almoço. É importante você estar despreocupado. É importante você focar seus ouvidos, seu coração, naquilo que está sendo anunciado, aquilo que será cantado, porque eu não sei se você percebe, mas todas as partes do nosso culto são conectadas em criação, queda, redenção e consumação. Então, em cada culto, nós ouvimos o Evangelho, nós cantamos o Evangelho, nós oramos o Evangelho. Então, é importante que o nosso coração esteja preparado. Nós só vamos ser transformados pela palavra se nós ouvirmos com atenção aquilo que Deus está falando. Você pode fazer como alguns irmãos estão fazendo, você pode anotar alguns pontos, você pode destacar algumas coisas, você pode chegar durante a semana e assistir essa mensagem novamente, ouvi-la novamente. Poxa, eu não entendi o que o pastor falou. Você pode me procurar, inclusive, e perguntar, como alguns irmãos já fizeram. Poxa, eu não entendi o que você quis dizer daquilo. Então, meus irmãos, nós temos essa ferramenta, e essa ferramenta, ela é importante para nós cultivarmos nosso coração fértil. Nós precisamos estar com o coração fértil. Em casa, é importante que nós leiamos nossas Bíblias todos os dias. Eu sei, meus irmãos, que é difícil construir o hábito de leitura da Bíblia. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil porque eu também tenho dificuldade. Mas aqui entra o nosso esforço. Aqui entra a nossa parte. Aquilo que nós somos chamados a fazer. Nós precisamos pegar a palavra de Deus. Ela é o alimento. Jesus vai dizer: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Então, leia um livro de cada vez da Bíblia, um capítulo por vez, nem que seja um capítulo por dia, procure ler a Escritura. E você também consegue discipular sua família através da Escritura. Uma outra forma que nós podemos preparar o nosso coração também é com o discipulado. Aceite ser discipulado, aceite caminhar com outra pessoa, convide alguém para caminhar com você, se reúna com essa pessoa regularmente em redor da palavra de Deus, em redor da oração. Caminhe com outra pessoa. Chame alguém para fazer isso com você também, para caminhar com você. Em Tiago capítulo 1, verso 22 ao 25, a palavra de Deus diz: sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo.
Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Meus irmãos, nós somos chamados a ouvir atentamente. Ouvir. Quando nós vamos para a parábola da candeia, nós vemos a revelação do mistério. Jesus agora está revelando o mistério, não é possível esconder essa revelação. E novamente ele coloca a ênfase em ouvir. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Aqui Jesus não está falando de pecado escondido, não há nada em oculto que não venha a ser revelado, como muitas vezes a gente escuta. Não, aqui ele está falando sobre a revelação do reino de Deus, mistério, que lá no verso 11 e 12, agora é revelado. Então, ele diz assim no verso 24, considerem atentamente o que vocês estão ouvindo, continuou ele. Com a medida que medirem, vocês serão medidos, e ainda mais lhe acrescentarão. A quem tiver, mais lhe será dado, de quem não tiver, até o que se tem lhe será tirado. Aqui, meus irmãos, Jesus está falando disso, de ouvir a palavra de Deus. Quanto mais nós ouvimos e quanto mais nós compreendemos a palavra de Deus, por incrível que pareça, mais a gente entende. Mais o nosso coração abre, mais a nossa visão abre para aquilo que o Senhor fez na nossa vida, para aquilo que o Senhor está prometendo fazer no futuro em nossa vida também. O contrário é verdadeiro. Quanto menos eu me dedico na leitura da palavra, quanto menos eu abro o meu coração para a palavra de Deus, até aquilo que eu tenho eu vou esquecer. Vai ser tirado. Vai morrer. Não vai dar fruto. A nossa responsabilidade, meus irmãos, eu quero que isso fique muito claro nessa noite. Nós temos uma responsabilidade. Você quer dar fruto? Você quer que a sua vida glorifique Jesus? Você quer manifestar o fruto do Espírito para que as pessoas que estão perto de você desejem o Jesus que você adora? Ouvir e guardar a palavra no coração. Ouvir e guardar a palavra no coração. É a nossa responsabilidade. Não é a responsabilidade de Deus. É nossa. Já estou caminhando para o final. Em segundo lugar, ao mesmo tempo em que nós somos responsáveis em ouvir aquilo que nós estamos da palavra de Deus, em ouvir a palavra de Deus, nós devemos ouvir e guardar a palavra de Deus. Nós vemos a soberania de Deus também. Nós vemos a soberania de Deus, no Deus que para que nós venhamos a frutificar, Ele trabalha em nós de forma incompreensível e automática. E essa é a beleza do Evangelho, porque nem tudo depende de nós, meus irmãos. Nem tudo depende só de nós. Não depende só de você. A frutificação é uma obra que nós ouvimos, obedecemos, guardamos a palavra e Deus trabalha em nós de forma que nós não compreendemos, de forma automática. Verso 26 em diante. Acompanhe comigo. Ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança semente sobre a terra. Noite e dia, quer ele durma, quer se levante, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice porque chegou a colheita. Novamente ele disse: com que compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? É como um grão de mostarda que, quando plantada, é a menor semente de todas.
No entanto, plantada, ela cresce e se torna a maior de todas as hortaliças, com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Meus irmãos, Deus trabalha em nós. Deus trabalha em você. O fruto do Espírito não vai nascer apenas por seu esforço. E glória a Deus por isso, porque nós falhamos quando nos esforçamos. Essa que é a verdade. Os discípulos não vão nascer apenas por nosso esforço, mas pelo trabalho de Deus. Da mesma forma que nós vemos nessa parábola, a semente, a forma que ela nasce, nós não conseguimos compreender. Cientificamente é possível explicar, mas na verdade, de forma assim nua e crua, é algo incompreensível e ao mesmo tempo automático que acontece. Então, o fruto na vida do discípulo de Jesus, ele também acontece de forma incompreensível e automática, porque Deus está trabalhando em nós. Então, nós vamos amar mais as pessoas porque Deus está nos transformando. Porque Deus está operando em nosso coração. Ao mesmo tempo em que nós ouvimos a palavra de forma atenta, que nós respondemos a palavra, em que nós cultivamos um coração fértil para receber a palavra, Deus trabalha em nós também de forma incompreensível. Nós não conseguimos entender. Às vezes, nós até nos assustamos. Poxa, como que eu dei essa resposta tão carinhosa, tão amorosa para essa pessoa que me ofendeu e que me machucou e que me magoou? Às vezes a gente nem entende. Porque Deus está trabalhando em você. E essa é a beleza do Evangelho. Quando nós olhamos para os discípulos de Jesus Cristo, nós vemos isso também. O Senhor foi trabalhando no coração dos seus discípulos, que depois que Jesus sobe aos céus, esses discípulos se tornam grandes expoentes no reino de Deus, fazendo discípulos, enfrentando a morte, enfrentando cadeias, enfrentando perseguição. O reino de Deus, meus irmãos, começa de forma insignificante. Insignificante. O reino de Deus, a igreja de Jesus, começou com um grupo de 12 homens. E um cara que era acusado de endemoniado e maluco por seus familiares. Os mestres da lei diziam que ele era endemoniado e sua família dizia que ele era maluco. E hoje nós estamos aqui. Porque assim como um grãozinho de mostarda, o grão de mostarda não é a menor das sementes hoje em dia, nós sabemos que não é a menor. Mas das hortaliças, de sementes que dão frutos, que frutificam, é a menor. E ela dá um arbusto de 1,5 metro a 2 metros de altura, que os passarinhos fazem ninhos nela. E quando nós vamos para o Antigo Testamento, meus irmãos, nós vemos que o povo de Deus, o reino de Deus seria isso, um lugar onde as nações viriam de toda a terra e se abrigariam nesse arbusto chamado igreja. Se hoje você enxerga essa simplicidade que nós temos aqui, poucas pessoas, espaço simples, e talvez você não faça ideia do que vai ser. A verdade é, meus irmãos, que nenhum de nós faz ideia. Alguns talvez tenham algumas dúvidas. Poxa, eu acho que isso não vai dar certo. E eu acho que não vai dar. Outros falam assim, olha, eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu estou ali. Outros mais doidos aí não vão falar assim, olha, custe o que custar, vamos até o fim. A verdade, meus irmãos, lá em casa, o pé de limão, lá em Araquari, ele foi plantado em 2018. Em 2018. E mês passado foi a primeira vez que ele deu limão. É. Longo prazo. Mas não era para ser assim. Um pé de limão. Um pé de limão, meus irmãos. Ele cresceu, ele foi plantado, a Sheila plantou. A Sheila cuidou, adubou, esperou. Deu até uma surra nele.
É 120. Pegou a vassoura e batia no pé de limão. De forma incompreensível, eu fiquei fascinado quando eu cheguei no começo do mês lá. E eu olhei aquele pé com alguns limões e a Sheila falou, não, mas é tão... Eu falei, não, ele está carregado. Nunca vi limão, ele está carregado, eu fiquei assustado. Tá tudo verde ainda, não dá para fazer suco. Meus irmãos, o reino de Deus está avançando. E nós estamos fazendo parte disso. Quando eu olho para o passado, para trás, e eu lembro, por exemplo, da igreja lá em Araquari. Quando nós iniciamos lá em Araquari, meus irmãos, não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Um mês depois chegou umas velhinhas, 3 velhinhas. Que a gente fazia, inclusive, conta para ver quem que ia morrer primeiro. Hoje, meus irmãos, quando nós saímos de lá, tinha um grupo já formado de membros. 12 membros. Levou 4 anos. Mas a igreja não morreu, meus irmãos. Mesmo com um pastor doido que ficou 1 ano lá depois de mim, maluco de pedra, eu posso falar porque ele nem vai ver isso, a igreja não morreu. Hoje o grupo lá tem cerca de 22 membros. E estão plantando outra igreja. E desse grupo que está lá hoje, tem 2 famílias que nós discipulamos. Em especial a irmã Traude e o Arquimedes. Veja só, meus irmãos, a igreja na cidade de Barra do Sul tinha falido, fechado, não existia mais. Mas essa irmã, depois de caminhar um tempo no Evangelho, entendeu, encarou o desafio de iniciar novamente a igreja lá na casa dela. E a pequena igreja de Araquari, junto com essa irmã, estão plantando uma igreja. Você está entendendo? Eu não estou lá hoje. Faz muito tempo que eu não vou lá. Eu não fiquei tempo o suficiente para ver os frutos chegarem. Eu espero que você, assim como eu, permaneça tempo suficiente para ver os frutos chegarem. Porque eles vão vir. Não porque eu sou bom, não porque vocês são especiais, vocês são. Como diz, né, o ditado, vocês não são café, mas são especial. Mas porque Deus tem um plano. E esse plano inclui uma igreja nesse lugar. Amém? Vamos orar? Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Nos ajude, Senhor, a entender a necessidade de ouvirmos atentamente ela e de preparar nosso coração. Ao mesmo tempo, nos ajude a descansar e a compreender a Tua soberania, em saber que apesar de nós o Senhor trabalha, em saber que apesar de nós o Senhor frutifica em nossas vidas. Nos ajude cada um dos meus irmãos também, Senhor, e que venhamos a dar frutos, que o fruto do Espírito seja visível em nossas vidas e que os discípulos também sejam visíveis em nossa igreja. Oramos assim no nome santo de Jesus, o Salvador ressuscitado que nós cremos. Amém. 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 Que Deus os abençoe. Você pode ficar de pé. Nós vamos cantar mais um louvor.